Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito, queridos irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, eu quero desejar a todos uma noite, um final de noite, um dia, final de dia abençoadíssimo, que você possa estar desfrutando de integridade física e espiritual. Amém, queridos? Amados, Hoje foi um dia assim meio atípico, né? Eu precisei ir ao hospital, não por enfermidade, graças a Deus eu desfruto de saúde, mas por conta de uma mordida, né? Que foi dado pela minha cadelinha chamada Lily, né? Ela, na verdade, exerceu o seu papel de cadelinha, né? E eu pude ser humano, tentando apartá-la, né, da outra que estava realmente muito ferrenha, né? Eu creio que por ciúmes. Isso mesmo, né? As cadelinhas têm ciúmes, ciúmes de seus donos, impressionante, né? Quando eu vi o meu sangue escorrendo pela minha mão, irmãos, eu senti muita dor, né? Mas em nenhum momento eu fiquei irado com ela, né? Mas que doeu muito, né? E agora à noite, né? Eu fui orar e lembrando do que aconteceu de tarde, também me ocorreu que há uma promessa de Deus que na eternidade nossos corpos não sentirão dor e nem poderão ser atacados ou sangrados, né? Olha, existe uma fragilidade muito grande nesse corpo físico, né? Quando diz que o corpo ele faz parte dessa dimensão e que tudo passa nessa dimensão, é uma grande verdade, né? Nós somos muito frágeis. E eu lembrei de João na sua primeira carta, no capítulo 3, em que ele disse que ainda não se manifestou, ou ficou claro, né, o que haveremos de ser no futuro. Então, mas nós sabemos, né, que quando ele se manifestar, ou seja, quando Jesus vier nos buscar, nós seremos semelhantes a ele. Isso me deu assim um momento de reflexão. A Bíblia diz que todos os que creem em Jesus têm a vida eterna. E a eternidade, ela engloba bastante tempo, né? E é muito tempo para se considerar. E eu pensei aqui comigo, né? Como seremos lá, né? A Bíblia até que nos dá a chance de deduzirmos como nós seremos lá. O nosso corpo físico é de fato temporal, né? Ao passo que a nossa alma é eterna e viverá ou existirá, vamos dizer assim, eternamente, né? Após nós morrermos fisicamente. Agora, essa permanência da alma, ela será uma permanência em corpos glorificados ou será uma permanência de morte eterna separada de Deus, né? Nós não sabemos qual é a aparência da alma. Hoje nós não sabemos, porque é invisível aos olhos humanos, né? Nós não podemos vê-la. Mas não sabemos realmente se a nossa alma terá a aparência humana depois que nós passarmos ao plano espiritual. É isso que eu me refiro, né? E eu me perguntei, que aparência nós teremos efetivamente, né? Eu creio, irmãos, que a nossa alma ela possa até habitar em corpos sobrenaturais semelhantes ao que temos hoje. Eu imagino de forma, vamos dizer assim, bem por baixo, né? Mas com um certo upgrade, né? Eu me baseio também no que Paulo explica em 1 Coríntios 15, quando ele diz que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. E disse mais: os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, e aquilo que era mortal se revestirá de imortalidade. Ora, isso me sugere realmente que nós vamos ter um corpo espiritual, mas não necessariamente um corpo com a mesma aparência. Eu vou explicar por quê, né? Nós sabemos que durante a sua vida na Terra, Jesus ele tinha um corpo mortal igualzinho ao nosso, né?
e esse corpo morreu. E, lógico, quando ele morreu, ele também ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele saiu do túmulo, né, nós podemos ver isso na história bíblica, ele saiu com um novo tipo de corpo, denominado muitas vezes de corpo ressurreto. Devia ser bem diferente do antigo e, ao mesmo tempo, de várias formas, bem parecido com o que ele tinha, né? Por que eu estou falando isso? Porque ele foi instantaneamente reconhecido como sendo homem, né? No entanto, os que tiveram a oportunidade de o verem, né, depois da ressurreição, logo depois da ressurreição, não perceberam imediatamente que era Jesus ressuscitado, né? Isaías diz que ele não era uma pessoa bonita, né? Então, por isso, se os seus amigos e discípulos não reconheceram, né, não viram um homem, mas não o reconheceram, num primeiro momento, né, nós podemos crer que a aparência dele era diferente da que ele tinha, da que ele era. Isso nos diz que não foi possível reconhecer a Jesus com seu corpo ressurreto. Ó, nós podemos ver histórias ali, alguns discípulos caminharam ao seu lado por 10 quilômetros, né? E não perceberam quem ele era, aqueles discípulos que iam no caminho de Emaús, né? Então eu considero que isso tenha acontecido provavelmente porque ele estava bastante diferente fisicamente, né? Quando Jesus ressuscitou, também diz a palavra, Maria Madalena, uma das mais fiéis seguidoras de Jesus, só o reconheceu quando ele a chamou pelo nome, né? Nisso ela se voltou e quando ouviu ele dizer Maria, então ela se voltou para ele e exclamou Rabone, né? Quer dizer, está lá em João 20, mas ela também não o reconheceu de imediato. Os apóstolos, os discípulos, né, que passaram mais de 3 anos juntos de Jesus, depois da ressurreição, ele já tinha aparecido para eles mais de uma vez e às margens do mar da Galileia, os discípulos não o reconheceram de novo, porque ele estava muito distante talvez, mas eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, né? Mais uma vez ele parecia diferente e eles passaram, ou melhor, pensaram em se tratar de um fantasma, de modo que ele precisou até mostrar as feridas, né, para convencê-los. Queridos, eu estou apenas conjecturando, né, sobre o corpo ressurreto de Jesus, porque há uma promessa de que nós seremos iguais a ele, né? Aí eu pensei, o mais surpreendente é que se trata de um corpo imortal, e assim será o nosso corpo, assim será aquilo que nós seremos transformados depois de mortos, né? O corpo, Paulo diz que o corpo é semeado perecível, né, que é o nosso corpo, que vai para a terra, que morre e vai para a terra, ressuscita imperecível. Então, imagina, irmãos, uma vida num corpo imortal. Pense nas possibilidades. Nós podemos ter esse vislumbre. Podemos pensar nisso e esperar de fato que seja assim, porque ele prometeu e o fará. Ele disse que aquilo que está reservado para aqueles que amam a Deus não se compara, né, às coisas que nós vivemos, às coisas que nós somos. Sem choro, sem dor, sem tristeza, sem lágrimas, sem ferimentos, sem agressão, né? Só alegria sobrenatural em um corpo diferente, igualzinho ao de Jesus, né? Pense nisso. Pense nisso, nessa grande dádiva de Deus e nessa grande promessa, e nesse grande resultado da graça de Cristo, né? Sermos iguais a Ele, termos um corpo igual a Ele. Basta apenas que nós o recebamos como nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? Fica aí essa mensagem, essa reflexão no teu coração, né? Pense nisso, porque o tempo está próximo, né? Ele está prestes a voltar e nós seremos transformados num piscar de olhos. Amém? Queridos, compartilhe esta mensagem com alguém, toque aí no nosso canal do YouTube, inscreva-se nesse canal, né? Toque no sininho, né? Para que você receba diariamente essas reflexões. Eu quero que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus dê a você entendimento e visão de futuro, né? Um futuro glorioso com o Senhor. Amém? Fica com Deus, até amanhã, amados, em nome do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração.